Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos em mais um estudo do Tendências Globais, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos ver o estudo número 10, o capítulo 9. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 9, já deixa aberto. Desculpe, deixa aberto no capítulo 9. Eu apenas vou fazer apontamentos que eu acho importante dentro do capítulo. Não vou ler os versículos e assim fica mais fácil de você me acompanhar, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, só para a gente entender o contexto de onde nós estamos. No capítulo 6 de Apocalipse, nós vimos a abertura dos selos, ok? A gente foi até o sexto selo. Aí no capítulo 7, a gente tem a primeira intercalação, quando a gente viu a questão dos 144 mil judeus selados e uma grande multidão de mártires diante do trono. Já no capítulo 8, que a gente viu a semana passada, a gente descreve a abertura do sétimo selo. Parou no sexto, teve uma intercalação, agora volta para o sétimo selo, não é? E aí a gente viu as orações, acrescentando mais incenso, o fogo do altar dourado e aquilo lançado sobre a terra. E aí a gente viu a abertura das primeiras trombetas. Então nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e nós paramos na quarta trombeta. E estas primeiras trombetas, elas tinham como objetivo primário afetar o meio físico. A gente deixou isso bastante claro. E hoje nós vamos entrar na quinta e na sexta trombetas. Já o dano será sobre pessoas. Então vocês vão perceber no desenvolvimento do capítulo, ok? Então vamos lá. Bom, então nós tivemos a abertura do sétimo selo no capítulo 8:1. O sétimo selo, ele abre uma nova série de julgamentos, que são as trombetas. E aí nós paramos na quarta trombeta e hoje nós vamos ver a quinta e a sexta. Então vamos lá da quinta trombeta, a partir do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 9 de Apocalipse. A gente tem que entender que é o Senhor Jesus Cristo glorificado que na abertura dos selos, e aquele pergaminho representa a escritura de posse da terra, não é? E ele abre o sétimo selo e o sétimo selo desencadeia uma nova série de julgamentos. Aí vem as trombetas. E na sétima trombeta, quando ela é tocada, ela abre uma nova série de julgamentos, que são as taças da ira. Lá na última taça da ira, já praticamente no final da grande tribulação, nós já estamos próximos da vinda gloriosa, visível do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. A gente tem que entender essa sequência, essa cronologia, para não fazer confusão. Bom, aqui na questão da quinta trombeta, a gente vê um anjo que tem uma chave. Esse anjo desce do céu para baixo, ele tem uma chave e ele abre o poço do abismo, o poço sem fundo, ok? Então, da parte de Deus, ele recebe uma chave, vai lá e abre o abismo. Aí, quando ele abre o abismo, uma fumaça densa
se levanta sobre a terra. E do meio da fumaça, seres demoníacos, como gafanhotos, saem da fumaça, e esses gafanhotos têm o poder de trazer dano para as pessoas, porque eles foram proibidos de trazer danos sobre as plantas, as árvores. Então o objetivo aqui são pessoas, diferentemente da segunda trombeta lá no capítulo 6, que danificou 1/3 das árvores. Agora o ataque se volta contra pessoas. E as pessoas que são afetadas por esses gafanhotos são aqueles que não têm o selo de Deus. São os habitantes da terra, como um grupo de pessoas ímpias, rebeldes, que se levantam contra Deus. Então, selados, a gente já tem os 144 mil. Mas aí, por uma inferência indireta, a gente pressupõe, porque não tem evidência no texto de forma explícita, que aqueles que vão se convertendo através do trabalho evangelístico dos 144 mil, de alguma forma eles têm uma proteção sobrenatural na vida deles. Assim como o diabo teve permissão para tocar em coisas físicas na vida de Jó, mas não teve autoridade para tocar na vida de Jó. Mais ou menos uma conclusão que a gente faz, porque habitantes da terra não são simplesmente moradores físicos que estão na terra. Aqui, quando a Bíblia fala de habitantes da terra, ele traz uma conotação qualitativa, é um estado espiritual, no sentido de trazer juízo para que as pessoas se arrependam da sua condição espiritual. Mas, ao longo do livro do Apocalipse, a gente vê que essas pessoas vão se tornando cada vez mais rebeldes contra Deus. Mas isso é uma inferência, tá bom? Não vamos estabelecer um dogma aqui, porque nós não temos base para isso. E eles, esses gafanhotos, foram autorizados a trazer um tormento por 5 meses. Deu até o período, o prazo, para atormentar os moradores da terra. E as pessoas, elas vão buscar a morte, mas a morte fugirá deles. Entende? O tormento que traz o desespero, eles procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. É apenas tormento. E a gente tem que entender que nesse contexto do ponto que nós estamos da tribulação, e eu estou falando da tribulação de 7 anos, e nós estamos na primeira metade da tribulação, existe a possibilidade real de arrependimento, como eu comentei no estudo anterior. Porque a marca da besta ainda não foi instituída. Isso só vai acontecer a partir do capítulo 13 de Apocalipse. Ou seja, no ponto médio da tribulação, quando a abominação é colocada no templo, profanando o templo, aí o anticristo é curado de uma ferida mortal e ele vira o jogo, quebrando a aliança que foi feita lá no começo, no início da tribulação, com muitos, conforme está lá em Tessalonicenses. Depois da marca da besta, o que nós temos? Nós temos aí duas opções. Ou você é ímpio e se levanta contra Deus e você se torna um público cativo para a marca da besta, ou você se transforma num fugitivo, sobrevivente, provavelmente um mártir, que vai ser morto
pelas forças do anticristo, e se você conseguir sobreviver naquela situação, você será um sobrevivente que terá permissão para entrar no milênio em seu corpo natural. A gente tem que entender o contexto dessa situação para a gente entender os grupos que vão se formando ao longo desse período de julgamentos intensos sobre a terra. Veja bem, a questão não é tanto o gafanhoto, mas é uma expressão que João usa, que a palavra no original grego significa como, parecido, semelhante. É porque João não tinha uma linguagem adequada para descrever o que ele estava vendo. Ou seja, o seu vocabulário era limitado, tendo em vista as coisas que ele estava vendo. Então ele usa a expressão como, parecido, semelhante, para dar uma ideia daquilo que ele estava vendo. E esses gafanhotos eram parecidos como cavalos preparados para a batalha. Eles, nas suas cabeças, eles tinham coroas douradas. Isso fala de algum nível de autoridade destas hostes. Gafanhotos como cavalos com rostos humanos. Olha bem, como que isso é bastante complicado da gente entender isso, mas é isso que ele estava vendo, não é? Tinham cabelos como das mulheres, ou seja, pelos compridos ou cabelos compridos, e dentes como dentes de leão. É uma imagem assim bastante complexa da gente entender. Então é mais fácil a gente entender isso como seres demoníacos que foram liberados do abismo para aquela hora de julgamento sobre os moradores da terra. Eles tinham uma couraça metálica, o barulho das suas asas criavam um barulho, um barulho muito grande, muito alto, não é? E eles tinham caudas e picadas parecidas com a picada de escorpião. Um gafanhoto, que não tem nada a ver com um escorpião, mas é parecido, como, semelhante. Por isso que fala de tormento, porque é uma dor que traz tormento. E eles tinham um rei. Era um grupo organizado que tinha um rei. Gafanhoto não tem líder, a gente sabe disso da biologia. Mas esses gafanhotos têm um líder. E o líder se chama Abaddon, Apolion, que significa destruidor, ou tem uma ação destrutiva. Muito bem. A penalidade, o primeiro ai, é passado. Quando a quinta trombeta exerce o seu dano, o seu julgamento, então aqui no versículo 12 do capítulo 9, é dito que o primeiro ai já aconteceu, já passou. E ainda faltam mais dois, que são três. A gente viu lá no versículo 13 do capítulo 8, que nós temos três ais. A quinta trombeta é o primeiro ai. A sexta trombeta é o segundo ai. E a sétima trombeta, que abre uma nova série de julgamentos, é o terceiro ai. E ai tem a ver com pessoas, por isso que fala de tormento e de danificar pessoas. Vamos ver a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta, lá a partir do versículo 13. Uma voz lá das quatro pontas do altar dourado que estava diante de Deus, essa voz emite um comando para o sexto anjo, que iria tocar a sua trombeta.
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Anjos presos. Então não é anjo da parte de Deus, são anjos caídos que de alguma forma que a Bíblia não explica, estavam presos juntos ao rio Eufrates. Para aquele dia, hora, momento, para trazer exatamente o julgamento da sexta trombeta. E o rio Eufrates era um dos rios que fluem lá do Jardim do Éden, um rio muito grande, com cerca de 2.900 quilômetros, uma região que foi muito povoada. Tivemos aí a Ur dos caldeus, a Babilônia, e ali também muita religião pagã e idólatra. Então é uma região ali bastante, vamos dizer, demonizada. E realmente, quando você estuda o livro de Apocalipse, você percebe uma concentração demoníaca sobre Babel, Babilônia. E esses anjos são liberados e eles são soltos para matar 1/3 da humanidade. 1/3. A gente já comentou que nesse momento 50% da população é eliminada. Que isso, nos números atuais, é algo em torno de 4 bilhões de pessoas. Nós já comentamos isso no estudo anterior. Bom, o número, João ouviu o número. Se ele ouviu, é um número específico, não é uma coisa genérica. Eu ouvi o número, 2, 3, 4, aqui o número é 200 milhões. É lógico que na linguagem grega esse número não existe. O que existe e o que João ouviu é o seguinte: 2 vezes 10.000 vezes 10.000, e isso dá 200 milhões. Ou seja, um número elevadíssimo. O contexto não dá condições para a gente apontar para a China, para os reis do Oriente, como se esse exército de 200 milhões fosse algo humano que viesse da Ásia, da região leste de Israel. O contexto não mostra isso, o contexto mostra que são seres demoníacos. Pela descrição que é feita, a gente percebe que é algo complexo, que não é natural, igualzinho da quinta trombeta na descrição dos gafanhotos. Olha só, eles tinham cavaleiros sobre cavalos. A Bíblia não fala dos cavaleiros. O cavaleiro, a gente subentende, são 200 milhões, comandando cavalos. Esses cavalos, da boca deles, sai 3 elementos: fogo, fumaça e enxofre. E por esses elementos, saindo da boca dos cavalos, eles eliminam 1/3 da humanidade. O contexto da passagem enfatiza mais o poder que o cavalo tem de matar, mas não os cavaleiros. É o que está em evidência no texto. Ok? Para a gente não especular sem base. Bom, e esses cavalos também tinham poder nas caudas. Cavalo tem poder na boca, fogo, enxofre, né, fogo, e agora cauda. Cavalo tem uma cauda, só que essa cauda tem uma cabeça de serpente, e através dessas cabeças eles danificam as pessoas, ou seja, algum tipo de picada, trazendo tormento sobre as pessoas. Bom, como eles foram liberados para eliminar 1/3 da humanidade, o restante que sobreviveu
E isso deve ter um período de atuação, a Bíblia não diz quanto tempo. Lá no caso dos gafanhotos foi 5 meses. Aqui, nesse caso da sexta trombeta, não é dado um prazo, um período, um tempo. O restante que não morreu, que está fora desse 1/3, eles não se arrependeram dos seus pecados. Se rebelaram ainda mais contra Deus. Uma situação parecida com o que aconteceu lá no Egito, na época de Faraó. Adorar demônios, a sua idolatria, o pecado, o coração vai se endurecendo contra Deus. E observe aquilo que eu já disse. São pessoas que estarão marchando para serem adoradores da besta e receberem a marca do anticristo. É só isso que nós vamos comentar. Para encerrar esses apontamentos que nós estamos fazendo hoje, eu só vou fazer um comentário aqui. Anjos caídos. A gente sabe que na rebelião de Lúcifer, 1/3 dos anjos caíram junto com ele. Ok? E a gente sabe também que a Bíblia diz que esses anjos estão nas regiões celestiais. Ou seja, não tem um lugar fixo, físico, fixo, não tem. Eles estão nas regiões celestiais e eles operam a partir daí no entorno da terra, porque os homens estão na terra. Então, você lê lá em Efésios capítulo 6, você percebe o tipo de operação. E também Apocalipse diz que num determinado ponto, e a gente vai ver isso lá quando a gente avançar um pouquinho mais no nosso estudo, no capítulo 12 de Apocalipse, o arcanjo Miguel expulsa Satanás, a antiga serpente, o diabo, dessa região celestial, da onde ele exercia o seu papel de acusador dos irmãos. Ele é lançado sobre a terra e com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é a característica do que vai acontecer com o diabo. Mas lá em Gênesis 6, aqueles que não guardaram domínio e através de uma hibridação que Deus não aceitou, nós tivemos o surgimento dos gigantes e a condenação da terra através do dilúvio, sobrevivendo apenas Noé e a sua família. Mas esses anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, a gente não sabe o que provocou essa prisão. Isso não está relatado na passagem que nós temos aqui. E também a Bíblia diz, vamos ver isso mais no fim do Apocalipse, que Satanás será preso por 1000 anos no abismo. É o mesmo abismo, é uma prisão. Então ele vai ficar lá preso durante o milênio, quando Cristo vai estar reinando na terra. Ok? Nós vamos trazer só esses apontamentos do capítulo 9. Medite sobre essas coisas, leia novamente o capítulo com calma, refletindo sobre os versículos. E eu já quero te adiantar, a pastora Valdiva já liberou a impressão da apostila sobre o estudo do Apocalipse. Então, logo, logo nós vamos ter pelo menos essa parte inicial disponibilizada para aquisição. Aí, você, com o seu exemplar da apostila, você pode fazer um estudo muito mais detalhado, muito mais profundo. E isso vai abençoar a tua vida conforme a promessa que o Senhor fez logo no início do Apocalipse, ali no capítulo 3. No capítulo 1, aliás, desculpe, no capítulo 1. Deus te abençoe e eu conto com você na próxima semana.